sua, meu amigo. Fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá legal o áudio? Sim, estou te ouvindo bem. Nem te apresentei muito, porque eu sei que você já se apresenta aí. Então, vamos lá. Tá ótimo. Boa noite, Cris. Eu só vou pedir, só pra gente fazer diferente da última, né? Que acabou, a gente entrou nas perguntas ali, foi se estendendo um pouco mais, aí a Cláudia até falou, vamos acelerar por causa do horário. Sim, que eu sou encrenqueira, agora você vai inverter. Faz as perguntas e depois vai passando. Beleza, fica à vontade. Isso, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui e aí caso surjam dúvidas, vamos deixar pro final, porque daí a gente consegue focar só nas perguntas. Daí não tira o foco da apresentação, acho que fica melhor. E aí um outro pedido que eu vou fazer é deixar o microfone no mutado, aí quando você for fazer uma pergunta você desmuta ele só para não vazar áudio, tá? E aí um terceiro ponto que eu queria o ok de vocês. Eu estou gravando essa apresentação, eu queria saber se por vocês, todas que estão aí, está tudo ok, se eu posso seguir gravando, se não tem problema. Por mim, ok. Tudo ok, meninas? É que assim, eu falei para elas que é só flash na vida delas. Então, as reuniões do Crescer eu também gravo. Então, elas já estão preparadíssimas para serem gravadas. Maravilha, então. Eu vou compartilhar aqui a tela então com vocês. Daí quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem. Quando ele aparecer aí para vocês. Estou vendo. Para mim, tá ok. Beleza. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todas. Quero agradecer mais uma vez o espaço aí que a Cláudia está cedendo para a gente falar um pouco sobre meios de pagamentos, né, maquininha de cartão, porque é uma tecnologia que todo mundo precisa, todo empreendedor precisa, e apesar disso, tem pouco conhecimento no mercado. As empresas de meios de pagamento, elas não têm esse interesse tão grande em disponibilizar informação, ou elas até disponibilizam, só que de uma forma mais difícil de você ter acesso. Então, eu estou com esse projeto aí para trazer mais clareza nesse mercado e para ajudar os empreendedores, as empreendedoras a aumentarem o seu faturamento utilizando maquininha de cartão da forma correta. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Vou falar um pouco sobre a 3RMS Tech, tá? Que é a nossa empresa. Ela nasceu em 2016 e na época ela atuava somente ali com pequenos negócios em São Paulo e somente com sistema de automação comercial. Então, esse sistema de automação, ele nada mais é do que aquele sistema de PDV que as lojinhas têm, que emite o cupom fiscal ou emite a notinha ali quando faz uma venda. E aí, com o passar dos anos ali, adquirindo mais conhecimento de mercado, a gente começou a trabalhar com meios de pagamentos, que é a maquininha de cartão, o TEF e outros mais, né, que nós vamos falar aqui na apresentação, que é a parte de conciliação de cartões. E atualmente nós atendemos todo o Brasil. Então, desde sistema de automação, sistema de PDV, até meios de pagamentos, a gente atende o Brasil inteiro, tá? Falar sobre a nossa missão. A nossa missão é tornar simples, intuitiva e rápida a gestão comercial, financeira, fiscal e contábil dos nossos clientes. Então a gente quer facilitar esse lado aí um pouco mais burocrático, né, que são as finanças, esse lado aí de meios de pagamentos. E a nossa visão é ser líder como uma empresa parceira mais indicada de empreendedores no ramo de automação comercial, meios de pagamentos e conciliação. E a gente está conseguindo bastante. Hoje a gente está conseguindo muito cliente aí na nossa base a partir de indicação, e isso é muito bom porque quem indica é porque confia, e quando você faz uma indicação você está indicando muito mais do que o serviço, mas também a confiança daquela empresa que vai prestar um bom serviço. Você gostou tanto que você quer que aquela pessoa parceira sua tenha o mesmo atendimento. Então a gente está caminhando muito forte aí nesse sentido. E falar um pouco dos nossos valores, né? Inclusão, mostrar ao pequeno empreendedor que ele também pode ter acesso a tecnologia de qualidade com custo acessível. Então, já foi a época de que tecnologia era caro e que ninguém podia ter. Hoje tem tecnologias muito mais acessíveis. Então, desde pequeno, se você começa ali a ter ferramentas para você fazer a gestão do seu negócio, você tende ao sucesso, né, mais rapidamente, porque você vai começar a analisar
né, onde que você ganha mais, onde que você perde para você cortar ali custo. Então tem essa questão da inclusão. Evolução, também atendemos os grandes, a nossa tecnologia acompanha todos os estágios da empresa sem que precise ser substituída, então nós nos adaptamos ao seu tamanho em todos os quesitos. Então você começou, contratou nossa tecnologia, se amanhã você cresce e vira uma grande empresa, a gente vai continuar atuando, não vai precisar trocar de empresa. Orientação, além dos serviços, produzimos conteúdos que auxiliam os nossos clientes na utilização de nossas ferramentas, sempre exercendo as boas práticas, que é basicamente esse bate-papo também que a gente está fazendo. Eu sempre, a minha preocupação é garantir que o cliente sabe o que ele está contratando, como ele vai usar e utilizar da melhor maneira possível. Então eu tenho essa preocupação, eu não quero só vender, eu quero que o cliente saiba exatamente o que ele está fazendo. Realização, queremos estar presentes no seu sucesso, sendo um dos principais meios de conquista. Então, se você deseja ter um bom faturamento, ter uma boa maquininha de cartão para você alçar novos voos aí no seu negócio, nós queremos ser essa porta aí para te ajudar a crescer o seu negócio. E somos bons ouvintes, né? Sugestões, críticas e elogios são sempre bem-vindos por aqui. A sua opinião é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Então, às vezes eu até encho o saco de alguns clientes perguntando ali o que a gente não tem, que dá para colocar, que dá para melhorar. Então eu gosto muito de ter essa proximidade com o cliente. E aqui eu vou falar um pouco sobre mim, né? Eu tenho 31 anos, sou casado e sou apaixonado pela minha família. Eu venho de uma família humilde, então desde sempre, né, desde criança, eu sempre busquei resolver os meus problemas de maneira criativa, né, e sempre tentando ajudar pessoas ali, também transmitindo conhecimento. Eu comecei a empreender com 15 anos, atuando na parte de suporte, a parte de informática, né, até conhecer essa parte de automação, meio de pagamentos e ficar nela. Hoje tenho mais de 2 mil clientes na base, né, conquistados, busco levar informações para atender com qualidade e descomplicar esses assuntos tão difíceis que é a questão do meio de pagamento, a gente vai ver aqui na apresentação. E eu sou criador do canal 3RMS Tech, então se você entrar no YouTube depois, pesquisar 3RMS Tech, você vai encontrar o nosso canal, então eu posto o conteúdo semanalmente, sempre para auxiliar os empreendedores a escolherem as melhores tecnologias para os seus negócios, né? Como eu sempre digo, a nossa missão é ajudar, não te influenciar ali e fazer com que você escolha o que a gente quer, mas sim trazer uma clareza para que você saiba escolher a melhor opção para o seu negócio. Tá? E aí eu deixei meu Instagram aí, Renato Cunha _RE, e o canal do YouTube também, caso vocês queiram conhecer lá, então indico um canal bem legal aí, tá? Para vocês. E aí vamos entrar agora na parte de meio de pagamento, né? O que é um meio de pagamento? Quando a gente pensa nisso, né? O que é o meio de pagamento? O meio de pagamento é uma forma de fazer o dinheiro sair da conta do cliente para ir para a conta do lojista. Ou seja, se você está fazendo uma venda no cartão para o seu cliente, tem que ter alguma ferramenta que vai fazer o dinheiro sair do cartão dele para ir para a sua conta. E o que faz isso é o meio de pagamento. E nós temos ali algumas formas de meio de pagamento, que é a forma física, que é no dinheiro, na POS, né? POS é a maquininha de cartão, que é a sigla de Point of Sale, que é ponto de venda. Então aquela maquininha convencional é o POS. Temos o TEF também, vocês já devem ter visto em lojas como, por exemplo, a Centauro, a Renner, que é aquela maquininha que é ligada direto no sistema, e aí você insere o cartão ali, aquela forma é o TEF, e a transferência. Temos as formas online também, que é o link de pagamento, vocês já devem conhecer também. O gateway de pagamento, que é o que é presente nos e-commerces, quando você vai finalizar uma venda, aquela parte que você coloca os seus dados do cartão ali é o gateway de pagamento. E temos demais formas também, que é o TED, o DOC e o Pix. Então isso é um meio de pagamento. Essa parte ficou clara, o que é o meio de pagamento? Vocês conseguiram compreender bem o que significa? Para mim tá tranquilo. Meninas, dúvidas, depois eu falo. Acho que tá ok. Se tiver rápido demais também, vocês me falam, por favor. Tá. O que é uma transação financeira, né? Quando você vai fazer um pagamento, quando você recebe um pagamento. Quando você insere o cartão ali na maquininha e digita a senha, a maquininha ela faz um processo que é esse aqui, né? Que eu vou mostrar. Você é o cliente que está fazendo o pagamento. Quando você insere o seu cartão na POS, na maquininha e digita a sua senha, aí a maquininha ela vai levar essa transação para a adquirente. Aí o que é a adquirente? A Rede, a Cielo, a Stone, a GetNet, tem algumas adquirentes. Ele leva para a adquirente conversa com a bandeira do cartão, que a bandeira é Visa, Mastercard, Elo e outras bandeiras, e a bandeira vai conversar com o banco que emitiu o seu cartão. E aí ela vai falar, o banco,
tá acontecendo uma transação financeira aqui no valor X do seu cliente tal. Aí o banco vai analisar e aí ele vai dar um retorno. Se ele reprovar, já vai vir a mensagem de cancelado na maquininha ou vai dar algum código de erro. Se ele aprovar, ele vai devolver a informação para a bandeira, que vai devolver para a adquirente, e aí ela vai devolver para a maquininha e vai aprovar a venda. Aí é um processo bem grande, mas ele é feito em segundos, né? Quando você digita a sua senha ali, você vê que em segundos ele já aprova a venda. Então é esse trâmite que é feito quando você faz uma venda em cartão. Então é importante a gente saber como funciona, para a gente saber o que é o que, quando a gente tem um problema, onde que a gente vai correr atrás, onde que a gente vai reclamar, né? Inclusive lá no nosso canal tem um vídeo que eu postei sobre os códigos de erro da maquininha. Quando você tenta fazer uma venda na maquininha para um cliente, ele dá um erro lá, por exemplo, código 51. E aí você não sabe o que é, a gente está postando lá no canal que são esses códigos, para saber com o direcionamento ali do que fazer quando tem algum tipo de problema. Então isso é uma transação financeira. O que é uma adquirente? As adquirentes são, ou operadoras, né, você vai ouvir falar sobre adquirente ou operadora, são empresas responsáveis por processar e liquidar as transações financeiras realizadas em cartão. Elas que habilitam os lojistas a receberem através de cartão de crédito, débito ou voucher, né? Então, quando eu falar de voucher, são aqueles cartões de vale alimentação e vale refeição. Ela também é responsável por se comunicar com a bandeira do cartão. Portanto, quanto mais bandeiras cobrir, melhor é. Então é a adquirente, no caso a Cielo, a PagSeguro, a Rede, ela que se comunica com a bandeira para fazer ali, para aprovar ou não a sua venda. E as adquirentes têm como público-alvo as grandes empresas. Então, quando você é um empreendedor menor, ali você está no seu CPF ou no seu MEI, não é muito indicado você trabalhar com uma adquirente direto, que é a Cielo, a Rede, a GetNet, porque a gente vai falar aqui das formas de trabalho. Essas adquirentes grandes, elas são mais voltadas a empresas maiores, porque elas cobram uma mensalidade, elas têm ali uns contratos extensos, então elas são mais indicadas para grandes empresas, tá? E aqui a gente vai falar sobre a subadquirente. Então, se a adquirente é para empresas grandes, quem vai atender o pequeno? Justamente a subadquirente. Basicamente, a subadquirência é uma revendedora da adquirência. Ela faz um repasse das taxas e normalmente trabalha com as mesmas bandeiras que a adquirência trabalha. A contratação de uma subadquirente é facilitada, isso porque todos os trâmites burocráticos são feitos por ela. Essa modalidade é mais voltada para pequenos negócios, como o CNPJ MEI ou no CPF. Então, o que significa subadquirente? Ela vai comprar uma taxa ali da adquirência e ela vai revender para você. Ah, Renato, mas a subadquirente ela tem uma taxa um pouquinho maior do que a da adquirente. Aí tem uns pontos que a gente tem que analisar. A adquirente, para ela te oferecer uma taxa boa, ela vai pedir que você tenha um faturamento. Por exemplo, ela vai falar, você tem que faturar pelo menos 100 mil por mês no cartão para eu te dar uma taxa boa. A subadquirente você já não vai ter esse problema, porque ela já tem uma taxa pré-negociada. Não quer dizer que ela não pode negociar a taxa para você. Ela pode, mas ela facilita ali a sua contratação. Então, basicamente, você entra no site, adquire ali o seu equipamento e você já tem de forma bem facilitada e as taxas são boas também para os pequenos empreendedores. Então, a subadquirente é uma revenda da adquirente. O que é uma bandeira, né? Não sei se vocês já se perguntaram o que é aquela bandeira que fica ali no seu cartão. As bandeiras dos cartões são as reguladoras, são elas que definem as regras de mercado para cartões de crédito, como por exemplo, taxas sobre operações em diferentes segmentos, quantidade de parcelas permitidas e limite de venda e controle de fraudes, como chargebacks. Então, o que isso significa? Quando você vai, por exemplo, hoje em dia a gente tem aí o parcelamento em 18 vezes e até mais do que isso. Quem vai dizer se o seu cartão pode comprar em 18 vezes ou não? É a bandeira do seu cartão que vai te dar esse ok. Então, normalmente as bandeiras que sempre recebem ali as atualizações primeiro é a Visa e a Master. E aí depois as outras vêm se atualizando. Taxa, quanto que custa para você fazer uma compra ali, ou aquelas taxas de cartão de crédito que a gente vê tem muito a ver com a bandeira, é a bandeira que faz esse controle. Então é legal você, quando for contratar um cartão de crédito, você analisar a bandeira, porque tem bandeira que te oferece muitos benefícios para você utilizar, tem bandeira que tem uma taxa melhor para utilização internacional, às vezes você vai fazer uma compra num site internacional, é a bandeira que vai te dar esses benefícios. Então é isso que a bandeira faz. E também te proteger, né? Vamos supor que você
nunca viajou para o Rio de Janeiro. Aí do nada aparece uma compra lá no Rio de Janeiro num cartão seu que foi clonado. Quem vai bloquear essa venda? É a bandeira. É a bandeira que não vai deixar ela aprovar, porque a bandeira tem um controle que você nunca transacionou lá naquele estado. Então a bandeira tem uma importância muito grande. Eu já estou anotando as dúvidas aqui, hein? Beleza, já vai anotando aí pra gente falar lá no final. O que são as taxas de débito, crédito e antecipação, né? Então, as famosas taxas aí que a gente tenta negociar e vamos entender o que significa, né? A taxa de débito e crédito, elas são as chamadas taxas de intermediação. Então, lembra que eu falei que quando você vai fazer uma venda, o dinheiro tem que sair do cartão do cliente e ir para sua conta? Tem um custo para fazer essa intermediação, para fazer essa conta, o dinheiro sair de uma conta para outra. E esse custo ele vai variar para débito e para crédito. Por isso que tem esse custo da maquininha. O serviço faz o dinheiro sair da conta do cliente para a conta do lojista e tem um custo, ele varia, né, para débito e crédito. Toda venda em cartão possui a cobrança da taxa de intermediação, então não tem como você fugir dessa taxa de intermediação. Já a taxa de antecipação é sobre o serviço da empresa de meio de pagamento por adiantar o montante total do seu próprio bolso. Esse processo tem um custo que é justamente a taxa de antecipação. Então, o que é a taxa de antecipação? Quando você faz uma venda em 12 vezes, você não quer receber aquela venda, aquele dinheiro em 12 meses. Você quer receber ali na hora ou no máximo em um dia útil. Então, é justamente isso que a empresa de meio de pagamento faz. Ela adianta para você. Porque toda transação em cartão, a empresa de pagamento ela vai receber de forma parcelada. Ela não vai receber tudo de uma vez igual você. Então, ela está adiantando o dinheiro do bolso dela, ela está te dando esse dinheiro na frente e ela cobra uma taxa por isso. E a taxa de antecipação, ela se repete em cada parcela que você está adiantando, está antecipando. Então, se você faz uma venda em 12 vezes, por exemplo, e a taxa de antecipação é 1%, muita gente acha que vai cobrar só 1% e vai pagar o seu dinheiro, mas não é isso que acontece. Se a taxa for 1% e você vendeu em 12 vezes, só de antecipação vai te cobrar 12%, porque é 1% sobre cada parcela que ele está te adiantando. E fora isso, né, a taxa de antecipação ela é somada à taxa de crédito. Então, se você tem uma taxa de crédito de 3% e a taxa de antecipação de 1%, uma venda em 12 vezes vai te cobrar 15% de taxa total, que é a taxa de antecipação vezes 12 mais a taxa de crédito. Tá? Então, quando você for contratar uma maquininha de cartão, fica sempre de olho nessa taxa de antecipação, que é onde as empresas elas acabam ali, não passando essa informação corretamente para o cliente, ou ele deixa você imaginar que ela vai ser cobrada uma única vez. E não é isso que acontece. Então as grandes adquirentes mesmo, como elas não têm preocupação com os pequenos, elas nem perdem tempo em explicar isso. Né? Elas pressupõem que você já sabe. Então sempre que você for contratar uma maquininha de cartão, presta bastante atenção na taxa de antecipação. Ou dê preferência para aquelas que têm a taxa de antecipação já embutida e te apresenta a taxa total. Tá? Mas toma sempre cuidado com essa taxa. O que é um chargeback, né? Que eu falei há pouco tempo atrás? Um chargeback ele é um processo de bloqueio de uma venda de cartão para análise. Normalmente esse processo ocorre em alguns casos específicos, como por exemplo, compra com cartão clonado, venda de um valor completamente diferente do costumeiro, vendas altas no CPF, estouro da limitação do CPF ou CNPJ. Quando uma venda entra em chargeback, ela tem até 180 dias para ser resolvida. Então, vamos supor que alguém fez uma compra na sua loja e aí aquela pessoa utilizou um cartão clonado. Quando o titular do cartão vê aquela transação, ele consequentemente ele vai pedir para cancelar. Aí o que a bandeira do cartão vai fazer? Vai mandar uma mensagem para o banco e vai falar, bloqueia essa venda. E aí essa venda vai ficar parada ali por 180 dias. E no seu lado, né, o que vai acontecer? A empresa de meio de pagamento que forneceu a sua maquininha, ela vai te pedir uma série de documentos. Ela vai te pedir nota fiscal da venda, comprovação da venda. Então é por isso que eu sempre falo aqui com muitos clientes, né, principalmente do sistema. Eu falo, quando você for vender um produto ou serviço, emite as suas notas, emite nota fiscal, emite cupom fiscal, porque se você cair no chargeback e a empresa te pedir nota e comprovação e você não tiver nada, você vai perder aquela venda. E se você vender um produto, você vai ficar sem o produto e sem o dinheiro. Por isso que é bom você estar sempre em dia. Vendeu, emite as suas notas fiscais, porque infelizmente hoje em dia a gente está tendo muito problema de má fé.
A pessoa pode simplesmente ir lá comprar na sua loja, depois que ela dobrou a esquina, ela viu que você não emite nota, ela liga no banco dela e fala assim, ó, eu não reconheço essa venda. O banco dela vai bloquear e aí a empresa de pagamento vai ter que se virar com você. E se você não tiver nenhuma comprovação, é o que eu falei, você vai ficar no prejuízo porque vai perder o produto e o dinheiro. Então vale muito a pena pensar nessa questão aí da emissão da nota, comprovação de venda. Como são cobradas taxas em vendas, né? Em uma transação no débito, é subtraída a taxa referente ao débito. O mesmo acontece para uma transação no crédito. Já no parcelamento, temos duas situações. Sem antecipação, nesse caso é cobrada apenas a taxa de crédito, independente da quantidade de parcelas, e o recebimento é no fluxo. Ou seja, quando você contrata uma maquininha sem antecipação, normalmente isso é bom para quem tem uma boa saúde financeira ali do caixa. Quer dizer que se você fizer uma venda em 12 vezes, você vai receber ela em 12 meses. Isso, assim, você olhando parece ser ruim, mas se você tem um giro de vendas muito grande, todo mês você vai estar recebendo dinheiro porque vai estar caindo ali o que você vendeu parcelado. E qual que é o grande benefício? Se a sua taxa de crédito é 3%, por exemplo, e você vende sem antecipação, mesmo você vendendo em 12 vezes, vai te cobrar somente 3%, porque ele não vai te cobrar a taxa de antecipação. Então isso vale muito a pena. Vale a pena até você pensar em ter duas maquininhas, uma com antecipação e uma sem. Então você vai alternando ali para você melhorar o seu caixa e você aumentar o seu faturamento. Porque as grandes empresas, elas nenhuma trabalham com antecipação. Elas trabalham sem antecipação. É dificilmente uma que trabalha. Ou ela pode ter ali a opção de escolher antecipar ou não. E tem produtos que você consegue fazer isso no mercado. E com antecipação, né? Você recebe o valor da venda em no máximo 2 dias úteis, algumas 3, algumas um pouco mais, e a taxa de antecipação se repete. Aí tem aquela taxinha que eu falei, que ela se repete por cada parcela que você está adiantando. O que é uma POS, né, que eu falei lá no começo? POS é a sigla de Point of Sale, que é ponto de venda. Ou seja, o ponto de venda traduzido para o nosso idioma, né? O POS, comumente chamada de maquininha de cartão ou maquineta de cartão, é como as pessoas se referem a ela. A empresa de pagamentos que fornece a maquininha é responsável por todos os pagamentos das vendas realizadas nela. É através da maquininha que são feitos os recebimentos no débito, crédito ou aproximação. Então, quando você ouvir falar de POS, você sabe que é a maquininha, que é o nome da maquininha mesmo, né? Ela ficou mais popular aí por conta da PagSeguro como maquininha. Quais são as modalidades de trabalho? Esse ponto aqui é importante também para a gente. Atualmente temos 3 modalidades de trabalho. O comodato, quando a empresa de pagamento empresta a maquininha sem a cobrança de um aluguel, mas em alguns casos cobra uma adesão. Então vou te dar o exemplo do C6 Bank, por exemplo. O C6 Bank, ele trabalha por comodato, mas ele te cobra uma adesão ali, que é 12 vezes de R$ 34,90 e varia para cada modelo de máquina. Muita gente acha que pagou as 12 vezes a maquininha é dele, mas não é. No caso do C6, ele empresta essa maquininha. Então, quando você não vai utilizar mais a maquininha do C6 Bank, você tem que ligar no banco, cancelar e eles vêm retirar a maquininha. Então, tem algumas empresas que trabalham assim. A Rede, por exemplo, que são as adquirentes grandes, a Rede, a Stone, a Cielo, eles trabalham te emprestando a maquininha de cartão e aí toda a parte de suporte ali, parte de manutenção fica a cargo deles. Então, para quem é indicado o comodato? Para empresas que tenham um faturamento ali mais expressivo, porque normalmente as empresas que trabalham com comodato, elas falam assim, ó, eu vou te cobrar 12 vezes de R$50, mas se você tiver um faturamento aí de R$5.000 por mês em cartão, eu não vou te cobrar, fica isento. Então, se você tiver um faturamento legal, vale a pena porque você consegue uma negociação boa. Mas se você não tem, aí o ideal é você partir para uma venda, né? Para maquininha como venda, e a gente vai falar dela aqui. Depois do comodato, a gente tem a locação, que é bem parecido ali com o comodato. A diferença é que ele tem uma mensalidade, né? O comodato ele vai te cobrar por um período apenas, mas a locação ela vai ficar te cobrando mensalidade. E aí é quando a empresa de pagamento cobra uma mensalidade para te disponibilizar a máquina de cartão. E ele também tem uma negociação parecida com a do comodato, que quando você já tem um faturamento ali expressivo no mês, eles não te cobram a mensalidade. E tem a parte da venda, né? Que é quando a empresa de maquininha vende o equipamento sem a cobrança de qualquer mensalidade. Então, se você é CPF, se você é MEI e você tem um faturamento volátil, às vezes você faz 5, às vezes você faz 2, às vezes você faz R$500, vale a pena você ter uma maquininha que você compra para você não ter aquele peso de ter que entregar um faturamento. Porque essas empresas, quando você não entrega o faturamento que você se comprometeu, eles sobem muito a sua taxa, isso prejudica muito. Então você identificar o modelo certo de maquininha para o seu negócio
vai te ajudar também a aumentar o seu faturamento. Como as empresas negociam taxa? Então, beleza, Renato, entendi o que é uma POS, eu entendi os modelos de trabalho que tem, mas o que eu preciso saber para poder negociar uma taxa boa para mim? As taxas são um produto da empresa de meio de pagamento, não a maquininha. Então, é um erro a gente pensar que a empresa de máquina de cartão ganha dinheiro para vender a maquininha para a gente. Muitas vezes ela até perde, porque essas maquininhas são todas importadas e elas custam mais de R$ 1.000. Então, se você está pagando menos do que isso na maquininha, a empresa já está perdendo no custo ali da máquina. Ou ela repassa o valor total. Você compra ela ali, né, por 900 e poucos reais, e aí você vai ter só o produto deles ali, que é a taxa. Então, o produto, o que a empresa de meio de pagamento vende? Não é a maquininha, ela vende as taxas do serviço de intermediação para venda no débito e crédito. Normalmente, quando a máquina de cartão é muito barata, as taxas são mais altas. Já quando ela libera uma maquininha mais cara, repassando o custo, as taxas tendem a ser mais baixas. Então a gente tem um exemplo da Tom, por exemplo. A Tom, ela divide por planos, né, as suas maquininhas, e quanto mais altas as taxas, mais barata é a maquininha. E quanto melhores as taxas, a maquininha ela tem um custo um pouco mais elevado, mas ainda assim está bem abaixo do mercado. Porém, a maioria das empresas exige que o cliente entregue uma meta de faturamento para entregar uma boa taxa, que é a questão das grandes adquirentes. Caso essa meta não seja atingida, as taxas sobem consideravelmente. E às vezes nem é só nisso, né? Se a gente observar, a PagSeguro é uma empresa que, independente de você ter um faturamento bom ou não, depois de 12 meses ela sobe a sua taxa de antecipação. E aí é o que eu falei para a gente ficar de olho. É melhor você ter uma taxa mais baixa de antecipação do que de crédito, porque às vezes a empresa fala para você, beleza, eu vou te dar uma taxa de 1% no crédito, mas a sua taxa de antecipação vai ser 3%. Ela vai ganhar muito mais porque é a taxa que se repete. Então sempre negocie uma boa taxa de antecipação e fica de olho se a empresa que você contratou não vai subir ela ali depois de um período, tá? Qual a melhor categoria de maquininha? Maquininha, como qualquer produto ou serviço, também tem público-alvo. Então, a gente até conversei com a Cláudia, né, no começo, ela falou, poxa, pensei que maquininha era tudo igual. Né? E tem essa questão, a maquininha de cartão ela também tem o público-alvo dela. Como eu disse, as adquirentes, elas preferem as grandes empresas, é o público-alvo dela. Aí eles falam, se você é MEI e você quer contratar, quer pagar R$ 80 por mês e ter ali uma taxa alta, fica a seu critério. Eles não deixam de te atender, mas eles têm um público-alvo. Tá? E as subadquirentes já atendem mais os pequenos. As modalidades de aluguel e comodato são mais voltadas para empresas de médio e grande porte, com CNPJs a partir de ME. Mas Renato, mas eu tenho um CNPJ MEI que eu tenho um faturamento alto. Né? Isso daí já é complicado, porque se você estoura o teto do MEI, você pode ter muitos problemas. Pelo seguinte, né? Às vezes você vai fazer uma venda não fiscal, né? Você fala, Renato, eu tenho um negócio, mas o que eu vendo é não fiscal, mas eu vendo no cartão. 100% das vendas feitas em cartão são fiscais, porque todas elas passam pela Receita Federal. Então a maquininha vai estar ou no seu CPF ou no seu CNPJ. E todos os dias, à meia-noite, as empresas enviam um arquivo para a Receita Federal com todo o histórico do que foi transacionado ali na maquininha. E aí eles têm acesso a todas as vendas, ao valor que você vai receber, eles têm acesso a quem essa maquininha está atrelada. Então todas as vendas em cartão elas são fiscais. Por isso que se você cai no chargeback e você não emite nota, você vai ficar sem o seu dinheiro e vai tomar um prejuízo. Já as pequenas empresas, na categoria MEI ou até CPF, o indicado é adquirir uma maquininha de cartão para não ter mensalidade, levando em consideração a volatilidade do seu faturamento, que é aquela questão. Tem mês que você fatura 5, tem mês que você fatura 2, tem mês que você fatura 1, tem mês que você fatura R$ 500. Então, como é volátil, né, não é legal você ter uma maquininha que te exige um faturamento. Aqui eu vou falar sobre algumas boas práticas, né, com as maquininhas de cartão. Nunca passe o seu próprio cartão de crédito na sua maquininha. Não sei se tem gente aqui que já fez isso, mas assim, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Vira e mexe, tem gente que passa o próprio cartão na maquininha só para sacar o limite do cartão de crédito. A gente tem vídeo no canal falando disso com mais profundidade, porque quando você pega a sua maquininha, passa o seu cartão para você ter o dinheiro, você está fazendo um autofinanciamento. E autofinanciamento ele se enquadra ali no crime da agiotagem e você pode ter muito problema com isso, além de você perder o seu dinheiro, né? Porque essa venda provavelmente ela vai para chargeback. Normalmente quando as pessoas fazem isso, elas fazem um valor alto, elas querem estourar ali o limite do cartão
Então é uma venda muito diferente, né, do que ela costuma fazer. Então normalmente o seu ticket médio é R$ 500, do nada você vai lá e passa uma venda de 10 mil. Essa venda vai ser bloqueada e quando eles detectarem ali que eles têm acesso facilmente, né, que é um cartão seu numa maquininha sua, eles vão bloquear essa venda, você vai perder o seu dinheiro e você vai perder o seu limite de crédito. E dificilmente você vai conseguir cartão de crédito em alguma outra instituição. Então, assim, não é uma boa prática, tá? Nunca passe o seu próprio cartão. Ah, Renato, mas e se eu passar o meu cartão na máquina do meu sobrinho, da minha tia, para eu ter o dinheiro? Aí ele se enquadra diretamente na agiotagem. Aí você vai ter problema e essa pessoa também vai ter problema, tá? Então é uma boa prática. Caso o seu faturamento suba, é ideal a sua categoria. Caso o seu faturamento suba, é ideal mudar na sua categoria na empresa de meio de pagamento. Então, vamos supor que hoje você está no seu CPF e você fatura R$ 500 por mês. Aumentou suas vendas, começou a faturar 2 mil por mês. Você abriu um MEI, entre em contato com a sua empresa de pagamento e fala, olha, eu não trabalho mais no CPF, eu quero fazer uma transferência de titularidade do meu CPF para o meu CNPJ MEI. Tá? E aí você vai começar a ter mais benefícios. Cresceu mais a empresa, virou ME, avisa novamente, tá? Para você não ter nenhum tipo de problema e nenhuma surpresa ruim. Tá? Se você tem mais de um negócio, tenha mais de uma maquininha. Então acontece muito, né, de um empreendedor ele ter uma papelaria ali de manhã e ele também tem uma pizzaria. Aí ele usa a maquininha de cartão de manhã na papelaria e à noite na pizzaria. Essa maquininha não para nunca. A empresa de pagamento ela vai bloquear essa máquina para ela saber o que está acontecendo. Tá? Então, se você tem 2 negócios, tenha 2 maquininhas, uma para cada CNPJ. Tá? Não venda o seu carro ou moto na maquininha de cartão, tá? Isso também, não sei se vocês já presenciaram, mas isso é muito comum. A pessoa tem a maquininha de cartão e aí ela na cabeça dela, é dela, ela pode vender tudo que ela quiser. Não funciona dessa forma, tá? Por mais que você compre a maquininha de cartão, ela sempre vai estar atrelada àquela empresa de meio de pagamento. E ela tem total direito de questionar você o que você está vendendo lá, né, nessa maquininha, de bloquear a venda. Ela tem esse direito de fazer isso porque o pagamento passa por ela. Porque vamos supor que você está fazendo alguma coisa errada e estoura uma investigação, a empresa de meio de pagamento ela também vai ser investigada e ela não quer isso. Tá? Então não venda carro ou moto na sua maquininha, porque essa venda vai para chargeback, você não vai ter nota disso, porque nem é o que o seu mercado vende e você vai ter uma dor de cabeça assim, muito grande. Tá? Contrate uma maquininha de acordo com o seu negócio. Então, se você é CPF, contrate uma maquininha que o público-alvo dela é o pequeno empreendedor, ou MEI. Né? Ah, se você é ME, você é uma empresa grande, aí você vai para as maquininhas ou para as tecnologias para grandes empresas. Mas se você é um MEI ou CPF, contrata um adquirente, você vai ter um alto custo com mensalidade, um alto custo com taxa e você vai minar todo o seu faturamento e essa não é a ideia, tá? Repassar é necessário. Esse ponto também vale muito a pena trazer, né? Toda precificação de produtos ou serviços segue alguma métrica de mercado, como por exemplo o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, a taxa Selic e outros. Né? Então, você vende um produto ou você revende um produto e tem o seu fornecedor. Todo ano ele vai reajustar o preço dele. Então, o que eu vejo é muito pequeno empreendedor, ele mantém os seus preços ali por anos. Né? E aí ele que vai perder com isso. Então, você precisa repassar. Se você tem ali um fornecedor e ele aumentou o preço, por mais que você troque de fornecedor, você precisa repassar esse custo. Porque senão você vai minando o seu faturamento e você vai ficar sem dinheiro. Então, você precisa repassar esses aumentos. Se você tem um bom serviço, é necessário repassar os custos quando sofrer um aumento. Você pode perder um bom produto por uma economia ineficiente. O que é essa economia ineficiente? Eu vou trazer o exemplo das máquinas de cartão. Imagina que você tem uma empresa que te fornece máquina de cartão e que ela é muito boa. Ela sempre te atende, sempre que você vai no suporte eles atendem, dá problema, eles trocam sua máquina sem nenhum problema. Aí a taxa Selic aumentou, eles subiram 0,5% da sua taxa. Aí por conta desse 0,5%, em vez de você ligar lá e tentar conversar e tentar negociar ou repassar esse aumento para frente, você vai trocar por uma outra empresa que tem a taxa muito mais baixa, né? Só que ela não vai te oferecer um bom atendimento, ela vai te deixar na mão, porque a gente tem que pensar o seguinte, todo produto barato demais é muito estranho, ele está deixando de fazer um outro trabalho. Né? Eu sempre trago o exemplo do posto de gasolina. Se todos os postos de gasolina da sua cidade vendem o litro a R$4, e aparece um posto lá que está vendendo a R$1.
provavelmente tem água naquela gasolina e você vai ter problema ali com o seu carro. Isso vale para todos os mercados, inclusive maquininha. Você vê que a média ali em 12 vezes é 10% e aparece uma cobrando 6%, né? Sem pedir faturamento, sem pedir nada em troca. Então é de você se desconfiar, porque muitas empresas fazem ali a técnica do beliscão. Elas falam que vão te cobrar uma taxa e cobram uma taxa muito mais alta. E a gente tem tecnologia para identificar, né? Que é o conciliador de cartões. É uma ferramenta que ela vai fazer uma auditoria em todas as vendas em cartão e vai ver se a empresa está tentando te tomar algum dinheiro. Então, assim, repasse o preço. Não seja um empreendedor de preço, mas de qualidade. Os clientes entenderão o seu aumento. Então, aqui vai ficar uma reflexão. Quando o seu cliente opta por contratar o seu produto ou serviço, ele contrata você pelo seu preço ou ele contrata pela sua qualidade? Porque se ele contrata você pelo seu preço, assim que aparecer o mais barato, ele vai contratar do mais barato e ele vai te abandonar. Agora, quando você vende qualidade, ele entra no campo da confiança. O seu cliente compra de você porque ele confia em você. Então, se você aumentar R$1, R$2 ali no seu preço, ele vai entender esse aumento. Porque ele sabe que você é justo, ele sabe que você entrega, que você tem qualidade. Agora, se você quer ser só mais barato, você vai ferrar seu faturamento, porque vai ter que sempre ficar abaixando o preço. E assim que surgir o mais barato, você sempre vai ser substituído. Então vale a pena pensar nisso. E renegocie com fornecedores. Busque formas de minimizar os aumentos, né, antes de definir uma troca. Então, ficou sabendo que vai ter um aumento? Negocia com o seu fornecedor. Negocia com a sua empresa de maquininha de cartão. Deixa para substituir por outra empresa como última consequência. Você tentou de tudo, aí conseguiu ali um pequeno reajuste, ou é um aumento que não vai fazer tanta diferença no seu faturamento. Mas vale a pena você levar tudo em consideração, porque nesse mercado, né, nesse mundo, tem os colecionadores de maquininha. Tem vários clientes que entram em contato comigo que tem maquininha da Samap, da PagSeguro, da Tom, da Mercado Pago. Tem um monte de maquininha e isso não resolve nada. Tá? Você conhecendo o seu negócio, você sabendo o seu faturamento, sabendo negociar a taxa, você não vai ter esse problema. Tá? Então sempre busque essas negociações. Aqui, né, eu tenho parceria com a Tom, tá? Então a Tom ela tá até com umas taxas especiais e eu tenho descontos especiais, né? Como eu falei para a Cláudia aí na última, eu vou conseguir fazer nessa novamente. Então, vocês que estão assistindo aí, vocês que estão acompanhando, eu tenho parceria com a Tom e eu tenho descontos no preço das maquininhas e elas estão com excelentes taxas aí, que é o plano da Black Friday, tá? O plano Black Tom aí. Né, as taxas estão na tela, então nesse plano Black a taxa de débito e crédito à vista está 0,99% e a taxa em 12 vezes 9,99%, já está com a antecipação embutida, então essa é a taxa final. E aí, como funciona esse plano Black? Essas taxas elas são válidas pelos primeiros 30 dias ou até você atingir um montante de faturamento de R$5.000. Depois que atingiu ou passou o primeiro mês, eles passam para o plano Ultra, tá? Que é o plano até que a Cláudia tem, que a sua taxa aí de débito é 1,39, crédito à vista 3,20 e em 12 vezes 12,99%. Então, quem tiver interesse em contratar a maquininha da Tom com desconto, aí depois eu vou passar meu contato aqui, vocês podem me chamar, ou a Cláudia tem meu contato, é só me chamar lá que eu consigo, agilizo, entrega, então é bem bacana. E é isso. Deixei um QR Code aí, se vocês puderem avaliar a apresentação, é só ler o QR Code depois aí, vocês vão para um formulário só para avaliar mesmo. E agradeço bastante. Ai, bacana, gente. Nossa, é muita informação que a cabeça da gente fica doida, né? Mas tudo bem. E só assim, já fazendo observação, meninas, eu tenho assim a maquininha, veio rapidinho, super prática de utilizar, para desbloquear também. Eu achei que era um bicho de 7 cabeças, né, Renato? No fim, era super prática. E foi bem conta. Acho que eu paguei o quê? 180, 170, acho, por aí, no máximo, né? E a maquininha. E assim, foi bem legal. A Vilma tem uma pergunta. Vilma? Boa noite, Vilma. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei agora, então eu peguei o bonde andando, mas assim, pensando no. Porque eu tenho clientes aqui que querem usar que querem passar cartão e já faz um tempinho que eu aposentei minhas máquinas. Uhum. Eu ouvi ele dizendo que tem pessoas que têm várias máquinas. Eu comecei com a minizinha, não deu certo, comprei da Cielo. Eu tenho da Cielo e tenho da minizinha. Uhum. Aí o que acontece? A pergunta que eu quero fazer: no mundo atual do Pix, vale a pena usar maquininha? Vale a pena usar maquininha porque a gente tem que pensar o seguinte: todo meio de pagamento novo ele não vem para substituir ele vem para agregar.
Então, assim, pensa que quanto mais formas de pagamento você tiver para oferecer para o seu cliente, mais clientes você vai poder atender, né? Então, o Pix ele vem para agregar, tá? Nesse ponto. Então, por exemplo, hoje a gente já tem o Pix, mas o TED e o DOC, eles seguem aí firme e forte. Ele vem sempre para complementar. Sim, porque desde que eu comecei, que foi implantado o Pix, eu praticamente aposentei, porque a gente paga a taxa na maquininha e o Pix é gratuito, por enquanto, pelo menos, né? É que assim, ó, o que eu posso te adiantar é o seguinte, Pix para CPF ele vai ser sempre gratuito. Agora para empresa, para CNPJ, ele já tem aí, várias empresas já estão colocando taxa ou algumas condições para taxar. Mas assim, é como eu disse, vamos supor que você aposentou a maquininha, você nem anuncia mais que você vende com maquininha, você vai perder. Olha o tanto de cliente que trabalha com maquininha. Hoje, praticamente 70% das transações que existem, elas são em cartão. Então, você pode estar deixando de atender 70% de clientes a mais porque você não utiliza a maquininha. Então, o ideal é você agregar, você sempre agregar. Você usa maquininha e o Pix. E não, agora eu não uso mais maquininha, é só Pix. Até porque o Pix, o cliente precisa, é como se fosse uma compra no débito. O cliente ele precisa ter o dinheiro na conta. Ah, é bacana. Sim. E pode falar, Vilma. Não, porque tem uma cliente aqui que, como eu sou manicure, aí normalmente as pessoas pagam no Pix. Aí ela falou, mas eu não tenho, é que você falou, meu cartão tá estourado, não tem esse negócio de Pix, não posso pagar no cartão. Aí eu até falei para ela que eu vou reativar a Cielo, né? Porque a minizinha eu não quero mais, mas é coisa particular minha, não é? Uhum. Não que ela tenha me dado problema, é um negócio particular aqui entre eu e meu filho, que o que eu fazia, o dinheiro caía para a conta do meu filho. Aí sabe como que é as crianças de hoje, né? Sim. Aí entrou dinheiro, não, mãe, não caiu, não. Eu sabendo que caiu, então eu quero uma minizinha. Eu comprei a Cielo direto do Bradesco, eu tenho conta no Bradesco, e usava. Mas aí quando entrou o Pix, eu falei, gente, eu pagava parece que R$1,99 no crédito e R$1,59 para o banco. O Pix cai direto na minha conta e eu não quis. Como são poucas pessoas que ainda pedem utilização da maquininha, eu praticamente aposentei as duas. Sim. Mas aí é o inverso, né? Pelo menos experiência minha. Se você fala que você tem maquininha, você vai ver só o tanto de pessoas que vão também preferir passar na maquininha. É que eu sou a louca do cartão, né? Então, para mim, fica mais tranquilo. Mas é igual ele falou, viu? São opções, né? Você vai ter mais opções para poder atender o seu cliente e vai ser bem bom. Aí você vê sua maquininha que você vai reativar, ou então a Tom também eu utilizo e recomendo, que realmente é muito boa. Aí, só para complementar, ô Vilma, a sua maquininha, ela tá no seu CPF ou ela tá no seu CNPJ? CPF. A maquininha, a Tom, é uma maquininha que ela tem a conta de intermediação. Então, quando você vende, o dinheiro fica disponível no aplicativo. E aí você que vai cadastrar uma conta bancária para você transferir. E qual que é o bom da Tom? Ela estilo não... Moip, é o Irecard? Oi? É estilo Irecard, Moip? Isso, ela tem uma conta de intermediação. Aí você pode ou não transferir para uma conta, fica a seu critério. E qual que é o benefício grande aí da Tom, principalmente para quem tem CPF? Ela trabalha com as maquininhas por plano. Então ela não vai, por exemplo, falar, você vai ter que faturar R$5.000 aí para você ter essa taxa. A taxa que a Tom te entrega é dentro do plano. Então se você faturar R$1 no mês, ele não vai aumentar a sua taxa por conta disso. E ele tem essa conta aí de intermediação. E também, a partir de agora, ela já está liberando o link de pagamento para você fazer cobrança à distância. Bacana. Eu vi também o link. Esse link facilita muito mesmo, né? Muito, muito. Bom, vou pensar mais um pouquinho. Pense com carinho, que eu utilizo a experiência própria. Meninas, mais alguma dúvida? Obrigada, Vilma. Obrigado, Tranquilo? Vilma. Nada. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Renata, a minha é da PagSeguro, só que foi eu que comprei mesmo. Certo. Eu só pago o juro dela só quando eu passo o cartão mesmo, que é aquela taxa do cartão que é cobrada, só isso. Ela foi eu que comprei mesmo, é minha mesmo. Isso.
Então, agora, só que é que nem a menina falou, né? Agora desse Pix agora, ela ficou mais um pouquinho de escanteio aqui, que o pessoal fala, eu vou fazer um Pix para você, né? Então, ela deu uma descansadinha ali, mas vira e mexe, eu passo alguma coisa ainda nela, tá assim também. Mas eu falo pro pessoal, mas aí eu falo pro pessoal, eu tenho a maquininha, né? Então, quem não tem o Pix, vai na maquininha. Tá certíssimo. Uma dúvida que eu tenho também, Renato, que eu falei que estava marcando aqui, ó, a taxa, quanto maior o valor, o menor os juros, você tinha comentado, que você falou lá, se você passa 5 mil, vai diminuindo os juros, ou eu entendi errado? Não, é que funciona assim, o produto da empresa de meio de pagamento é a taxa. Então, qual que é a condição para ela te oferecer uma taxa boa? É você entregar um compromisso de faturamento. Então, por exemplo, vamos supor que você vai vender camiseta e você vai comprar camiseta em lote. Aí o fornecedor vai falar, se você comprar 100 camisetas por mês, é tanto, mas se você comprar 500 por mês, é mais barato. A taxa é a mesma coisa. Eles falam, se você fatura 10 mil por mês, 20 mil por mês, eu consigo uma taxa mais baixa. E aí eles vão ficar te monitorando. Se você ficar 3 meses sem bater a meta que você entregou, aí eles vão jogar sua taxa lá no alto. E aí, respondendo o que a Maria falou, eu recomendo só você dar uma olhada nas suas taxas da PagSeguro, porque a PagSeguro ela não é igual a Tom. A PagSeguro, se você fica sem utilizar a sua maquininha, eles vão subindo sua taxa. E aí, quando você for utilizar, sua taxa está lá no alto, eles vão comer boa parte do seu faturamento. Por isso que, se possível, né, se você precisa assim, de uma maquininha para você usar mais esporadicamente, a Tom é o melhor caminho para você, tá? Porque eles atendem CPF e CNPJ. Ah, bacana. E outra pergunta, Ai, deu uma coisa aqui, ó, que eu marquei. Ah, tá, transferência. Para fazer transferência, exemplo, vendeu na maquininha, a primeira transferência, ela é gratuita. As demais transferências cobram uma taxa ou tem um prazo para transferir? Eu não sei se eu fiz a pergunta certa. Pode transferir só uma vez por mês, é isso? Não, na realidade, assim, você pode fazer suas transferências ali para sua conta que está cadastrada no aplicativo. Isso varia de empresa para empresa. A PagSeguro eu sei que ela cobra você tem ali a primeira transferência, depois de uma certa quantidade ele começa a cobrar para você transferir para sua conta. A Tom não tem esse problema. Tá? Você vendeu ali, você vai receber na sua plataforma e você consegue fazer a transferência. E também a Tom já está fazendo teste com alguns clientes. Não sei se já liberou para você, Cláudia, mas alguns clientes já estão utilizando o Pix também na conta da Tom ali, porque ela já está liberando. Então, se não liberou para você, em breve vai aparecer. Ah, tá. Eu não dei uma olhada, mas vou olhar, porque eu estou gostando bastante. E assim, e você falou da nota, né? Então, mesmo que o cliente não queira pegar, porque assim, eu particularmente, eu não pego nenhuma notinha. Uhum. Então, por você falou lá referente à fraude, isso, então é muito importante a gente pegar essa notinha, e mesmo que o cliente não queira, a gente dá essa notinha para ele. Porque assim, na verdade, é uma segurança para você, né? Por mais que o cliente fale, não quero, a emissão da nota, ela é uma comprovação. Mas é claro que, assim, por exemplo, no seu quando a gente fala de MEI e CPF, você não tem a obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal, desde que não estoure o seu faturamento anual e desde que não seja uma venda de empresa para empresa. Se você está fazendo um negócio B2B, que é empresa para empresa, você tem a obrigação de emitir uma nota fiscal. Mas se você está vendendo para uma pessoa física, não tem essa necessidade se você é MEI ou CPF. E aí também tem aquele ponto, né? Se você vende um produto ou serviço para pessoas do seu convívio ali, se você tiver algum problema, você vai conseguir resolver facilmente. Agora, quando você começa a vender para outras pessoas de outros lugares ou que você não conhece, você precisa ter um mecanismo para sua segurança. Tem até um vídeo lá no nosso canal que eu ensino a fazer um documento, até disponibilizo uma comprovação de venda para quem não emite nota, que pega alguns dados ali do cliente. Porque se você tiver a venda bloqueada, a primeira coisa que a sua empresa de meio de pagamento vai fazer é te pedir nota, te pedir comprovação. Se você não tem, ela não tem como brigar lá com o banco emissor. Ah, tá bom. Muito bem. E você falou também do clonado, né? Você falou que, por exemplo, a pessoa está lá no Rio de Janeiro e viu que esse cartão, o titular não foi para o Rio de Janeiro e fez essa compra. Por que às vezes é autorizada essa compra?
Então, isso leva uma série de fatores, né? Normalmente quando a gente fala de clonagem de cartão, ela não é bem assim, alguém pegou o seu cartão lá e clonou. Normalmente é informação que vaza assim, né? De dentro do banco para esses golpistas. E aí ele tem acesso ali às suas informações. Então ele vai saber qual que é o valor que você sempre transaciona, ou ele vai transacionar num lugar próximo a você. Então vamos supor que o seu cartão de crédito, a compra mais cara que você fez até hoje foi de R$500. Se você mesma, com o seu cartão, fizer uma compra de R$5.000, o banco vai bloquear e vai ligar para você para perguntar se é você mesmo que está comprando. O mesmo vale para essas questões. Então por isso que eu falo, quando a gente for optar por um serviço, é legal você optar por um serviço que tem mais confiabilidade no mercado. Porque se você tiver esse problema de alguém comprou utilizando seu cartão no Rio de Janeiro, a bandeira provavelmente vai fazer esse bloqueio porque você nunca teve naquele lugar que está fazendo a compra. Então, se você já esteve naquele lugar, provavelmente essa venda vai ser aprovada. Mas se você só ligar no seu banco e falar, não reconheço essa venda, bloqueia, eles vão dar um chargeback lá no estabelecimento e você vai ter o seu dinheiro de volta. Então você fica resguardada com relação a isso. Bacana. E assim, meninas, tem dúvidas? Porque para a gente finalizar, eu quero que o Renato fale referente a maquininha, né, a forma de pagamento, como que a gente pode adquirir facinho, né, fazer aí a propaganda, aí pra gente, que nem se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, né, aí a gente já tem 9 minutinhos ali. Tudo certo? Joeliane, Isabel, Oda, Lindy que entrou, boa noite, Lindy. Tudo certo? Boa noite, tudo certo, não tenho dúvida não. Maravilha. Então tá bom. E aí, para a gente adquirir a maquininha chegando no final de ano, alguém fala assim, gente, eu quero. Depois eu vou passar lá o contato do Renato também no informativo. Já tem, mas eu vou dar uma reforçada. Beleza. Aproveitando o espaço, vou divulgar aí o nosso site, tá? 3rmstech.com.br. Lá você, no menu de soluções, você tem acesso a tudo que a gente fornece. E também tem a abinha ali, né, maquininhas para CPF e e-mail. Ali você vai já encontrar a Tom, né, que é a nossa parceira. E aqui você vai ter acesso a todas as taxas por plano. Então, como eu falei, tem planos, né? Tem o plano Black, o plano Ultra, o Mega, o Giga e o Básico. Você vai verificar aqui qual é o melhor plano que te atende. Porque às vezes você vende mais à vista também. Não necessariamente um plano mais alto ele vai te atender. Um outro plano pode te atender. O que vai variar? As maquininhas no plano básico, elas são bem mais baratas. As maquininhas no plano Ultra ou Black, ela tem um valor um pouquinho mais elevado, porém é bem menor do que a concorrência, né? Porque a Tom ela assume ali o risco do custo da maquininha e você vai ter uma excelente taxa para você trabalhar. Aqui para baixo eu coloquei os modelos de maquininha, então você tem a T3, que é aquele modelo mais completo, que imprime o comprovante de vendas. Você tem a T2, que é o modelo que tem a bateria de maior duração. A T1 chip, que é aquela maquininha pequena e não precisa de celular, e a T1 Bluetooth, né, que é aquela que precisa da conexão do seu celular. Para você contratar no plano Black, né, são essas taxas aí que estão válidas promocionalmente, você vai ter o botão aqui no nosso site, pedir agora. Então você clicando no botão, ele já vai te levar para o checkout da maquininha do modelo que você desejou, do modelo que você clicou. E aqui você vai fazer a aquisição da sua maquininha de cartão. Deixa ele carregar aqui. Você me manda depois esse link de novo, aí eu coloco lá no grupo? Mando sim. Inclusive, se vocês quiserem de alguma maquininha específica, pode falar que eu mando. Aqui, ó, ele vai carregar a maquininha, ele vai estar aqui indicado vai estar o meu nome, já vai estar constando aqui o desconto da maquininha, tá? Aí você vai selecionar qual é a melhor operadora da sua região, a quantidade de maquininha, e você vai fechar o pedido. Aí ele vai te levar para a tela para você criar sua conta ali, só um e-mail. Depois ele vai pedir os seus dados da sua empresa, o nome do comprovante, qual o seu ramo de atividade, né, algumas informações. Por último, ele vai pedir ali o endereço de entrega da sua maquininha e vai para o pagamento. Aí você pode fazer o pagamento à vista no cartão de crédito ou no Pix, ou você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Aí aqui tem todas as maquininhas no site, tem o valor por plano aqui que você pode consultar, né? E só clicar no botão, pegar o desconto, aí ele vai te levar para o checkout. Muito bem, isso aí, Vini, muito bom. Gente, assim, nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Eu quero só agradecer ao Renato mais uma vez pela
disponibilidade, agradecer as meninas que estão participando. O Renato depois, por gentileza, né, mandar o link para mim, que eu coloco lá no grupo, para as meninas, final de ano chegando, muitas vendas. Eu já tenho minha maquininha, já está aqui ótima, maravilhosa, funciona assim, muito bem. E qualquer dúvida também, né, só me chamar, apesar que já tem ali o contato do Renato ali na relação dos profissionais que auxiliam as mulheres do Momento Crescer, mas qualquer outra dúvida que tenha, como a Vilma teve, a Maria também, é só chamar o Renato, que ele é especialista, gente, em maquininha, ele pode te auxiliar, tá bom? Renato, beijo. Muito obrigada, tá bom? Até o ano que vem, porque você não pode ficar só uma vez, tem que vir sempre, né? Fica sempre empreendedora nova. Tá bom? Conta um beijo, comigo. meninas. Conta Com comigo, tá? O que certeza. vocês precisarem aí, dúvida, pode chamar no WhatsApp. Precisar de fazer mais apresentações, conta comigo. Eu vou estar sempre disponível para ajudar você, para ajudar as empreendedoras aí. Vamos junto. Tem espaço para todo mundo no mercado. Ai, tá ótimo. Eu vou precisar muito, viu? Muito obrigada. Meninas, Lindy, Jo, Maria, Marisa, Samara na Vilma. Obrigado. Martinha, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.